há uma coisa que me instiga muito a fazer uma pesquisa, é porque essa relação do Irã com o Foro de São Paulo, com o Chaves, com a Revolução Chavista e com o Foro de São Paulo. É claro que, para uma pessoa um pouco superficial, a primeira razão é o seguinte: não, o Irã tem petróleo, o Chaves tem petróleo, era uma maneira de atuar internacionalmente para forçar os preços do petróleo e conseguir financiamento para a própria revolução, porque nós sabemos que o petróleo tem uma importância muito grande no financiamento da Revolução Chavista. Também sabemos em outros lugares que o petróleo teve essa importância, né? Mas isso é uma visão, a meu ver, um pouco superficial. E um pouco não, bastante superficial. Eu não vou aqui, Paulo, descrever como foi a queda do regime do Shah, porque são tais idas e vindas, são tais subtilezas, são tantos personagens que acho que confundiriam um pouco. Vamos partir do momento em que, em 1979, finalmente, depois de muitas manobras de moderados para conseguir uma solução moderada, eles vão, no fundo, consagrar a Revolução Islâmica. E aqui a partir de agora, é importante isso, a Revolução Islâmica, que vai fundar a República Islâmica do Irã. O Ayatollah Khomeini, ele vivia exilado, né, fora do Irã, e ele tinha influências, como nós vamos ver, tinha influência de movimentos revolucionários comunistas, marxistas, que ele absorvia no mundo universitário, no mundo acadêmico, etc. Sobretudo dos movimentos ditos anticolonialistas, porque ali há toda uma nota anticolonial, né, nesse movimento que vai derrubar o Shah da Pérsia, o Reza Pahlavi, e que vai consagrar a Revolução Islâmica na pessoa do Ayatollah Khomeini. E o que começa então? Nós temos que entender isso para entender o quê? Por que a diplomacia brasileira se atraca, e já se atracou no passado com os primeiros governos de Lula, se atraca num Irã, que é uma república islâmica, mas por quê? Por que essa aliança? Bom, eu vou aqui pegar umas notas, Paulo, que eu tenho aqui. O seguinte, a primeira coisa é que o Ayatollah Khomeini vai dizer o seguinte: o primeiro lema dele é nem Oriente nem Ocidente, mas a República Islâmica. Então, isto aqui já é importante, porque ele vai dizer que é o seguinte, que ele não quer influências nem do Oriente, nem do Ocidente, ele quer a centralidade na República Islâmica. Nós vamos ver que isso não é bem verdade assim, porque ele depois vai se manter uma aliança mais acentuada com a Rússia e com a China. Mas há uma centralidade da República Islâmica. E nós vamos ver o que é que ele vai dizer a esse respeito. Quando a Revolução Islâmica se consagra na pessoa dele, como movimento dele, é formada um Estado xiita motivado por quê? Motivado pela ideia de exportar uma revolução religiosa. Ou seja, uma ideia de uma revolução universal, como nós vamos ver, religiosa, de fundo islâmico. Mas não apenas do Islã do passado, um Islã transformado pelas ideologias revolucionárias. E aí nós vamos perceber todo o problema que nós assistimos hoje em dia, que é o Irã utilizado como máquina de desestabilização internacional. Eu não sei se isso está claro ou não. Bom,
Assim, meu cara, eu estava no mudo, desculpa. Pronto. É muito interessante, né? Porque toda essa gente, Lulas e companhias, falam muito de democracia. Nós salvamos a democracia, nós temos a democracia. Ora, a Constituição de 1979, depois transformada com uma reforma em 1989, o que é que vai estabelecer no Irã? Vai haver uma estrutura secular eleita, que é o presidente da República, o parlamento, e depois vai haver, acima disso, estruturas religiosas não eleitas com vastos poderes de supervisão e decisão. Ou seja, aspas, a democracia vai ser vigiada e controlada por uma estrutura religiosa. Só uma pergunta. Onde é que estão os senhores que falam da laicidade do Estado como uma grande conquista? Não podemos permitir a religião de interferir. Bom, mas o Irã é um Estado teocrático. Um Estado supervisionado e dirigido pelas autoridades não eleitas religiosas. E como é que então essa gente está de braço dado com isso? Mas nós vamos ver qual é a importância dessas autoridades religiosas na formulação da política externa do Irã e na questão nuclear. E nós vamos ver até que ponto nós estamos abraçando uma verdadeira um regime explosivo no sentido literal da palavra. As responsabilidades pela política externa estão concentradas oficialmente na figura do líder supremo. Ele comanda as Forças Armadas, incluindo o Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, que, muito rapidamente explicando, é uma milícia islâmica que se sobrepõe muitas vezes às próprias autoridades oficiais do Estado. O seu gabinete tem amplos poderes em matéria de segurança, defesa e política externa. O Conselho Supremo da Segurança, na revisão constitucional de 89, passa a ser um órgão decisório na política externa, supervisionado pelo líder supremo. Ou seja, são os líderes religiosos que vão comandar a política externa. O presidente da República, ele tem uma certa faixa de manobra nessa política externa, mas quando ele é vetado pelas autoridades religiosas, portanto, ele fica enfraquecido e não pode levar adiante as suas propostas. No fundo, o que a Revolução Islâmica consagrou foi uma nova ordem constitucional, completamente diferente, em que os poderes eleitos estão abaixo desses poderes religiosos e do líder supremo, etc. Qual é a ideia central dessa Revolução Islâmica e desse Estado Islâmico do Irã? Qual é as ideias centrais? Há um lugar central para o Islã na vida pública iraniana. É uma república islâmica baseada numa forma teocrática de poder. E é um modelo político de jurisprudência religiosa. Como é que o pessoal que fica falando de direitos humanos, fica falando de laicismo, fica atacando a religião católica aqui no Brasil, porque não pode interferir, porque não, tem que tirar os crucifixos dos tribunais, porque tem que fazer não sei o quê. Como é que essa gente não diz nada a respeito da aliança promovida pelo seu Celso Amorim, esse abraço fanático numa república, que é uma república islâmica, radical, e que é uma república teocrática? Onde é que está a coerência disso aí? Ou seja, no fundo, tudo vale para fazer a revolução, isso é que é verdade. Não há coerência nenhuma.
todos os discursos são discursos de ocasião. Bom, eu vou prosseguir aqui. Então, nós temos, portanto, uma revolução islâmica que é muito influenciada pelos grandes movimentos anticolonialistas que eram mais fortes naquela época e que eram movimentos profundamente influenciados pelo marxismo. E é a partir dessa concepção que a política externa do Irã passa a ser conduzida. É Khomeini quem irá definir as grandes linhas da política externa iraniana, quer com uma visão ideológica da nova missão da República Islâmica. A Revolução Iraniana simbolizava apenas o começo, segundo ele, do que deveria ser um movimento maior, agora prestem atenção, comum a toda a humanidade. Portanto, a Revolução Islâmica instituída no Irã, segundo Khomeini, é uma revolução para ser exportada pelo mundo e para dominar o mundo. Eu não sei se isso está claro. Então, quando nós vemos a máquina desestabilizadora que se tornou o Irã da República Islâmica, isso tem uma meta, e isso tem um fundamento na própria Revolução. E é por isso que o Foro de São Paulo vai abraçar a República Islâmica. Agora vejam, eu vou chegar a isso mais à frente, como a Rússia foi sempre grande, apesar de uns certos momentos de fricção, a Rússia, tanto na União Soviética como depois, e na do Putin isso é claríssimo, ela permanece uma grande aliada da Revolução Islâmica do Irã. E, portanto, usando essa Revolução Islâmica para desestabilizar o mundo. Agora eu vou ler o trecho de um discurso do próprio Ayatollah Khomeini. Ele diz o seguinte: a Revolução Iraniana não é exclusivamente do Irã, porque o Islã não pertence a nenhum povo em particular. O Islã é revelado para a humanidade e para os muçulmanos, não só para o Irã. Um movimento islâmico, portanto, não se pode limitar a nenhum país em particular, nem mesmo aos países islâmicos. Esta é a continuação da Revolução dos Profetas. Meus caros, isto é a proclamação de uma revolução em nome da religião islâmica, portanto, contra o cristianismo, como eles foram sempre, e é a proclamação de que o Irã vai exportar a sua revolução para o mundo inteiro. Agora, isso não deixa muito mais claro a questão de intervenção do Irã em tantas partes do mundo, desestabilizando o Oriente Médio, desestabilizando, por exemplo, aqui a América Latina, sendo um grande aliado da Revolução Comunista, chavista, e, portanto, o Foro de São Paulo. Por que essa aliança? Porque essa aliança está nas ideias e está na prática de destruir o que resta de civilização cristã ocidental. Bem, eu depois o seguinte, depois eu poderia aqui fazer uma série de análise das idas e vindas, porque há uma fase em que, um pouco isolado internacionalmente, o Irã tenta, com outros líderes, depois da morte do Khomeini, o Irã tenta fazer uma versão moderada e tenta fazer um diálogo com o mundo ocidental, mas sem perder a finalidade de expandir a Revolução Islâmica. Isso é importante. Agora, essa tática não é muito produtiva e nós temos uma radicalização do regime, outra vez, com o presidente Ahmadinejad, que foi o grande aliado do Lula nos primeiros governos
do Lula. E o Sr. Celso Amorim foi o personagem central dessa aliança. Agora, eu tenho aqui um ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: todo mundo já ouviu falar do Salman Rushdie, do escritor que escreveu os versos satânicos, etc, etc. E de que ele tinha sido sentenciado à morte pelo próprio Khomeini. Só que é preciso entender o seguinte: qual é a importância disso? O Khomeini lança uma chamada fatwa contra o Salman Rushdie, pelo líder supremo e arquiteto ideológico da revolução, que é o Khomeini. A fatwa é um edital religioso sobre a aplicação da lei islâmica em qualquer situação da vida de uma comunidade e é emitida por um clérigo ou autoridade religiosa. Bom, vejam que ele vai se refugiar no exterior, mas no exterior vão tentar aplicar a fatwa. Ou seja, vejam como o alcance da autoridade religiosa islâmica se sobrepõe às fronteiras e à soberania dos países. Isso mostra bem o alcance da revolução islâmica que o Irã pretende lançar sobre o mundo. E, portanto, nós estamos vendo uma aliança que é uma aliança de uma revolução de esquerda, uma revolução, em boa medida, forjada pela teologia da libertação, que é essa revolução do Foro de São Paulo, dando as mãos a uma revolução islâmica. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos a ideia dos barcos aqui, etc. Bom, a um determinado momento, depois de todas as idas e vindas internas dentro do Irã, o Irã passa a ser denunciado como instigador de terrorismo islâmico fundamentalista. Ele vai, então, optar por fazer um programa nuclear. E ele vai tomar como meta ter uma arma nuclear. E isso para desestabilizar, antes de tudo, o Oriente Médio, mas para tentar criar um caos na ordem internacional. E ele vai se aliar para isso à Rússia e à China, vai se aliar também ao Paquistão e vai ter contatos na Argentina também para levar adiante esse programa nuclear. E nós temos, portanto, um Estado Islâmico que procura ter uma arma nuclear ou ter armas nucleares. Para quê? Para ser um fator desestabilizante. E essa política o Irã vai manter com uma aliança com a China e com a Rússia, e é com a Rússia que o Irã vai construir um reator nuclear, não é? Mas depois, quando começam as supervisões sobre o Irã, vai descobrir que havia reatores, digamos, que não eram declarados e que não estavam declarados às autoridades internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica. Quando o Brasil faz o que fez com os navios iranianos, ou seja, navios que já tinham sido sancionados por colaborarem com atividades terroristas praticadas fora do território iraniano por grupos aliados da República Islâmica do Irã. Quando o Brasil vai fazer essa provocação, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo apenas uma provocação? Ou ele está colaborando de alguma maneira com alguma coisa escusa
da própria Revolução Islâmica. Por que esses navios de guerra vieram atracar no Brasil? Foi só para passear? Como diz o Leonardo Coutinho, foi um rolê internacional da paz e do amor? É isso que nós temos que compreender. Então, quando os 2 navios aportam aqui, não é apenas 2 navios de guerra iranianos, é exatamente 2 navios de uma república islâmica comandada por clérigos que visa a exportação de uma revolução islâmica pelo mundo e subjugar o mundo ao Islã revolucionário. Aliás, nós vamos ver que o próprio Netanyahu vai falar disso no discurso que nós vamos analisar. Ora, o Netanyahu, ele é muito interessante porque ele lembra aí, e ele frisa isso, que a República Islâmica tem uma ânsia de dominação mundial. E é isso mesmo, ou seja, foi isso que nós vimos, ou seja, eles têm uma meta que é a difusão da Revolução Islâmica de caráter revolucionário pelo mundo. Eles têm isso como meta da própria República Islâmica. Agora, eu volto a frisar, esse atracar-se nessa República Islâmica do Irã, com essas finalidades revolucionárias, com essa obsessão de obter armas nucleares, é isso que leva, por exemplo, o Celso Amorim a se abraçar dessa maneira? Depois eu pergunto o seguinte, quando o Celso Amorim justifica os barcos virem aqui, os navios de guerra virem aqui, ele diz assim, bom, é porque nós temos relações boas com o Irã. Bom, mas isso sabemos nós que tem relações boas. O caso é de questionar por que vocês têm relações boas com uma ditadura, que é um regime ditatorial que persegue os opositores, que inclusive mata opositores, e que pretende fazer a expansão de uma revolução islâmica e continua a fazer desestabilizar várias partes do mundo. Agora, uma outra pergunta. E qual é a colaboração? Será que a gente pode ficar assim com receio de haver uma colaboração nesse programa nuclear iraniano? É uma pergunta que uma pessoa séria não pode deixar de fazer. E quais vão ser as consequências para o Brasil nisso aí? O Brasil que preza sempre pela paz, por não se envolver em conflitos, está se agora abraçando ao próprio conflito? Vejam que o Netanyahu, na reportagem que sai no Jerusalem Post, ele diz o seguinte, eu gostaria de dar uma resposta àqueles que dizem não faça nada contra o Irã, pois senão teremos uma guerra com o Irã. Ele diz o seguinte, o cálculo de vocês está errado, porque se não for feito nada contra o Irã, aí sim o mundo terá uma guerra com o Irã e essa guerra será nuclear e devastadora.